H1N1 no Amazonas pode antecipar campanha de vacinação contra a influenza. Ministério Público Federal apresenta mais uma denúncia da Operação Maus Caminhos. Dessa vez, o alvo são os advogados da organização criminosa. Tensão na fronteira preocupa imigrantes venezuelanos que estão aqui no país. Recadastro para o Passa Fácil estudantil termina esta semana. Os preparativos da Grande Família e Vila da Barra para o desfile do próximo sábado. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. Subiu para 9 o número de mortes causadas pelo vírus H1N1 no Amazonas. As autoridades já consideram que o estado vive um surto da doença. E por isso, a antecipação da chegada da vacina, que só é oferecida em época de campanha, já está em negociação com o Ministério da Saúde. Foram confirmados 27 casos provocados pelo vírus que causa a gripe influenza A e 18 pelo sincicial respiratório. O Comitê para Enfrentamento de H1N1, composto por órgãos municipais e estaduais, já considera que o estado vive um surto da doença, já que em 2018 foram registrados apenas 4 pacientes com essas síndromes respiratórias graves e nenhuma morte. Mas de janeiro para cá, 10 pessoas já morreram com as doenças. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, uma equipe do governo federal está a caminho para acompanhar os casos e uma nota técnica já foi enviada para o interior, alertando sobre a circulação do vírus. Os idosos são grupos de risco, como eu já falei, as pessoas que têm asma, as pessoas que têm alguma pneumopatia, alguma doença de pulmão, as pessoas que têm síndromes neurológicas, os hipertensos, os diabéticos, todos esses é necessário ter um cuidado especial com eles, no sentido de que, ficando gripados, procurem assistência médica. Os sintomas incluem febre alta de início súbito, dor nos músculos, articulação, na cabeça e na garganta, além de coriza. O paciente pode apresentar outras complicações respiratórias também. Na capital, 23 unidades básicas de saúde disponibilizam um antiviral específico para quem já começou a desenvolver a síndrome. Vamos utilizar 23 unidades básicas de saúde de referência. O Estado já disponibilizou 10 mil doses do medicamento Tamiflu. Esses medicamentos já estão sendo distribuídos agora pela manhã nessas 23 unidades. A população, aqueles que estão sentindo que a gripe está agravando, com febre, com falta de ar, que procurem uma dessas 23 unidades básicas de saúde. A vacina contra a doença só é oferecida na rede pública de saúde em todo o Brasil uma vez por ano, em época de campanha prevista para abril. No ano passado, o Amazonas não conseguiu atingir a meta de imunizar mais de 90% da população de risco, bebês, grávidas e idosos, por exemplo. Mas este ano já existe uma negociação com o Ministério da Saúde para tentar antecipar a chegada dessas doses aqui na região, levando em consideração que o número de casos aqui começa a aumentar em janeiro e fevereiro, no período chuvoso. Como há um aumento além do sazonal nos casos de H1N1, é necessário que haja uma antecipação o quanto antes. Tem havido um esforço para que haja uma antecipação dessa campanha já para o mês de março, possibilitando a imunização da população do estado do Amazonas. As autoridades alertam que, enquanto as vacinas não chegam nas unidades de saúde, é preciso adotar formas de prevenir a doença no dia a dia. Lavar as mãos, evitar tocar olhos, nariz e boca, higienizar um item muito utilizado no dia a dia, que é o celular, ou seja, evitar entregar esse celular para as crianças, sem antes estar higienizado, isso é importante. E outra coisa, também ter cuidado quando vai tossir, usar a etiqueta da sorte, que a gente chama da tosse. Tossir no antebraço, ou seja, não nas mãos e depois de cumprimentar. O Ministério Público Federal no Amazonas apresentou hoje mais uma denúncia da Operação Cashback, que é a 4ª fase da Operação Maus Caminhos. Essa fase da operação tem o maior número de denúncias apresentadas pelo MPF desde que foi deflagrada. São 2 de organização criminosa, 7 de peculato,
10 de dispensa indevida de licitação e 2 de tráfico de influência. 22 pessoas foram processadas. Tínhamos um valor até então de 82 milhões aproximadamente, de valores que nós estávamos pedindo à Justiça para que os réus fossem condenados na obrigação de ressarcir. Atualmente nós passamos de 100 milhões por conta desses novos desvios que nós identificamos e que constam das denúncias. Esse valor vai aumentar certamente porque dessa própria quarta fase, nós ainda temos muitas denúncias apresentadas. Uma das novidades é o desbaratamento do núcleo jurídico da organização criminosa. De acordo com o MPF, 2 advogados trabalhavam para obstruir a justiça. O núcleo jurídico ele tinha uma função de consultoria, uma consultoria criminosa. Eles aconselhavam o Mohamed, quando necessário, em atividades como driblar a justiça, como conseguir uma vantagem perante a administração. O nome do deputado Sabino Castelo Branco, do PTB, aparece como um dos beneficiários do esquema criminoso nas investigações. Ele é apontado como intermediador de contratos com o governo do estado à época. Ele, em um primeiro momento, conseguiu obter, intermediou junto à administração pública estadual, um contrato na qual Mohamed foi beneficiado e ele recebia mensalmente 3 milhões de reais como contraprestação dos serviços. E 10% desse valor voltava ao Sabino. Posteriormente, nós também identificamos que Sabino era o real beneficiário de uma das empresas que prestaram parcialmente serviços ao Instituto Novos Caminhos, uma empresa de segurança. Então, a sua assessora parlamentar, ex-assessora parlamentar, Débora, era, na verdade, a representante legal da empresa, porém o real beneficiário, quem estava por trás, era um empresário. A Operação Cashback é um desdobramento da Operação Maus Caminhos, que desarticulou um esquema criminoso que desviava recursos da saúde pública do Amazonas. O empresário e médico Mohamed Mustafa, apontado como chefe da organização, foi condenado em 2018 a 15 anos e 4 meses de prisão no regime fechado. Em 2017, o ex-governador José Melo e ex-secretários do Estado foram presos acusados de fazer parte da organização. Com essa nova fase, os valores desviados da saúde pública do Estado já chegam a 100 milhões de reais. Nós tentamos entrar em contato com a defesa de Sabino Castelo Branco, mas até o fechamento desta edição não houve resposta. Uma audiência pública discutiu os problemas de fornecimento e de cobranças abusivas nas contas de energia elétrica. Só no ano passado, o PROCON recebeu mais de 2.400 denúncias desse tipo aqui na capital. Depois da audiência na Casa Legislativa, uma carta de intenção foi assinada. No acordo, ficou decidido que a concessionária tem 120 dias para dar andamento nos problemas apresentados pela população. Fizemos essa parceria aqui na audiência pública para que pessoas da Companhia Amazonas Energia esteja junto com a Comissão de Defesa do Consumidor para logo recebendo as demandas, fazer a conciliação, levar o benefício para o consumidor. Porque muitas das vezes o consumidor ele não tem o tempo e nem o valor para ir do bairro dele e vir à comissão, fica para lá e para cá. Então vamos facilitar esse consumidor. Somente no ano passado, o PROCON recebeu mais de 2.400 denúncias de cobranças abusivas nas contas de energia elétrica. É o caso da dona Iara, que mora no Monte das Oliveiras, na Zona Norte, e recebeu um boleto no valor de R$ 7.000. Tem conta de 7 mil e pouco, quase 8 mil, tem conta de 5, tem conta de 4. A mais barata que nós temos é de 300 e pouco, e é porque a vizinha não fica dentro de casa, a casa fica fechada e o total vem 300 e pouco. Então isso é abusivo, é muito abusivo. O presidente da Eletrobras Distribuição Amazonas garantiu que vai cumprir com o termo que deve beneficiar cerca de 1 milhão de consumidores no estado e que a empresa vai trabalhar também no combate às ligações clandestinas na capital. Aqui em Roraima, o final de semana foi marcado por conflitos na fronteira com a Venezuela. Os protestos dos venezuelanos iniciaram logo após a chegada dos caminhões com ajuda humanitária. Eles ficaram revoltados com a barreira dos policiais que evitava a entrada dos alimentos e remédios. Os manifestantes jogaram pedras nos policiais e bombas caseiras. A guarda venezuelana revidou com bombas de efeito moral e gás lacrimogênio do lado brasileiro.
Durante o conflito, aproximadamente 25 pessoas foram atendidas na rede de saúde brasileira. Os feridos menos graves foram tratados no hospital de Pacaraima, cidade que faz fronteira. Os mais graves, com ferimentos de arma de fogo, foram trazidos aqui para a capital. De Boa Vista, Débora Menezes. Um grave acidente matou um casal neste fim de semana na BR-210, que liga Macapá ao interior do estado. A professora Valdenise Guedes, conhecida em todo o estado pelo trabalho na educação, morreu ao lado do marido, Joselias Cardoso. Chovia muito na hora do acidente e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro aquaplanou, ou seja, os pneus perderam o contato com o asfalto, ficando sob uma fina camada de água. Com a perda do controle, o veículo bateu de frente em uma caminhonete que seguia no sentido contrário. Os ocupantes do segundo carro ficaram feridos e foram socorridos ao hospital de emergências aqui da capital. Segundo o boletim médico, eles não correm risco de morrer. De Macapá, Luiz Eduardo. Uma baleia de 11 metros de comprimento e 6 de largura foi encontrada em uma área de difícil acesso do município de Soure, na ilha do Marajó, aqui no Pará. O animal era um macho adulto e já estava morto. Os biólogos acreditam que há pelo menos 4 dias. Por conta da dificuldade de acesso ao local, o corpo da baleia não vai ser retirado. Mas profissionais, como biólogos e também veterinários, já coletaram partes da baleia para ajudar na necropsia e também a descobrir as causas da morte. Esse material coletado, dependendo da necessidade, pode ser encaminhado para fora do país. De Belém, Priscila Amaral. Em instantes, tensão na fronteira preocupa imigrantes venezuelanos que estão aqui no Amazonas. É a seguir, agora em Manaus, são 7h26. Vai Crítica na TV, volta já.